Amém, queridos? Vamos compartilhar a palavra de Deus que está lá na primeira carta de Pedro, apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o 16. Primeira carta de Pedro, 1, 13, 16. Vou fazer a leitura, depois a gente vai discorrendo aqui pela palavra, né? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Palavra de Deus está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. Nós já falamos no capítulo 1, falamos aqui numa oportunidade, pregando a palavra, sobre a grandeza da salvação em Jesus e da esperança viva que temos nele. Essa esperança é viva porque o nosso Senhor Jesus, Ele vive, né? Ele é a nossa esperança é uma pessoa, é Cristo Jesus. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 1, né? Do 3 até o 12, sobre a grandeza da salvação em Jesus e essa esperança viva que temos nele. E agora, Pedro, o que ele faz do versículo 13 até o 16? Na verdade, nós vamos ler do 13 até o 16, mas essa parte, essa exortação da palavra de Deus, com a ênfase na santidade, começa no versículo 13 e vai até o capítulo 2, versículo 3. É todo esse bloco aí, mas nós hoje vamos ficar só do 13 ao 16. Pedro agora ele faz uma conexão entre salvação e santidade. Ele faz essa conexão. Ele começa o capítulo 13 dizendo isso, portanto, é uma conclusão de um pensamento, ele fecha um pensamento e inicia outro, mas ligado ao pensamento anterior. Ele fala, por isso, portanto, já é no início do capítulo 13. O que Pedro está dizendo aos cristãos, aqueles que tiveram um encontro com Cristo Jesus, aqueles que tiveram um encontro com Deus em Cristo, receberam uma nova vida. Né? E, portanto, agora eles devem viver de forma diferente, devem viver em santidade. Pedro está dizendo aqui que a santificação é uma evidência, forte evidência, de que nós fomos salvos. Então, santidade está totalmente conectada com a salvação em Cristo Jesus. E essa santidade de uma forma bem simples, o que essa palavra quer dizer vocês foram separados por Deus e para Deus. Vocês foram chamados para viver uma vida distinta, diferente, porque vocês agora nasceram de novo pelo Espírito, receberam de Cristo Jesus uma nova vida, portanto, vivam assim. Vivam de forma compatível com o chamado e a vocação que vocês receberam. Então é isso, ele conecta a salvação com a santidade. E vamos ver aqui, com base na palavra de Deus, com base nesse texto, algumas exortações da palavra de Deus para nós. Primeiro ponto aqui, nós devemos estar com a mente preparada, devemos preparar a nossa mente para um viver santo, separado, distinto. Um viver santo, separado, distinto, que agrada a Deus e glorifica o seu nome. Está aí no versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas, estejam preparados.
com a mente preparada, prontos para agir, né? E conforme a gente já falou várias vezes aqui, os pastores já falaram aqui, a santificação é um processo, né? Ela não acontece da noite para o dia. Existiam alguns maus hábitos, algumas condutas ruins, algumas atitudes ruins, alguns comportamentos ruins, pensamentos ruins que tínhamos antes de conhecer o Senhor, de ter um encontro com Ele, de recebermos a vida dEle em nossa vida, pela fé, fazemos isso pela fé, entregando as nossas vidas ao Senhor Jesus e falando para Ele: Senhor Jesus, venha, habite em mim, me perdoa, restaure a minha vida, eu quero viver uma vida que te agrada agora, Senhor, e preciso de Ti para viver assim. Esse processo de santificação, ele começa na conversão, e ele só vai terminar na nossa glorificação, ou seja, quando nós estivermos com o Senhor para todo sempre, né? É um processo. Nós fomos, como nós falamos aqui, separados por Deus para viver uma vida que agrade a Ele e separados para Ele, para glorificar, para testemunhar, para refletir a sua grandeza, a sua glória, o seu caráter santo, não é? A nossa vida agora deve ser ajustada pela palavra de Deus. É isso que implica a santificação, esse processo, né? A nossa vida precisa estar ajustada à palavra de Deus, à vontade de Deus, de modo que essa vida que vai sendo ajustada glorifique a Ele, o torne conhecido e reconhecido através de mim e de você, através de nós, né? E Pedro, ele diz aqui aos crentes daquela sua época, e a palavra de Deus diz para nós hoje, e vai continuar falando sempre, né? Não se deixem não se deixem ser levados, não deixem que as distrações deste mundo, deste sistema, deste mundo caído, não deixem que qualquer coisa atrapalhe o entendimento de vocês, polua a mente de vocês, impeçam vocês de viverem esse chamado. Qual é o chamado? Chamado para a santidade, uma vida em santidade, um novo estilo de vida, onde Deus é o Senhor, onde o Senhor é quem controla a nossa vida. Então Pedro fala assim: estejam com a mente preparada, não deixe que essas distrações, e quais são as distrações? São muitas, né? Eu acho que se a gente for abrir aqui, você vai enumerar várias delas, né? Essas distrações que nos atrapalham o nosso chamado, a viver a nossa vocação, que é uma vida santa, de entrega, de dependência, esse estilo de vida separado, distinto, diferente. O cristão foi chamado para isso, não? Então nós devemos ter o cuidado com aquilo que nós deixamos entrar na nossa mente. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós deixamos entrar em nossa mente, porque aquilo que entra na nossa mente, fica entrando na nossa mente, aquilo acaba forjando, moldando os nossos pensamentos, acaba forjando, moldando o entendimento das coisas, acabam moldando e forjando a forma como a gente vê a vida, como a gente quer viver a vida. É isso que Pedro está falando. Estejam com a mente preparada. Estejam preparando o entendimento de vocês. Então, com o que nós temos abastecido a nossa mente diariamente, né? Nós podemos estar abastecendo a nossa mente diariamente com muitas preocupações, bastante preocupações, e essas preocupações podem gerar uma ansiedade incontrolável, elas podem nos dominar. Nós podemos estar enchendo a nossa mente com uns devaneios, aqueles pensamentos que não nos levam a lugar nenhum, só nos ocupam a mente, espaço na nossa mente, mas não nos levam a lugar nenhum. Sabe, em outras palavras, aquelas viajadas na maionese, né? Que de vez em quando, ou quase, né? Sempre acontece, né?
pensamentos impuros, pensamentos que assaltam a nossa mente, de repente, repentinamente, imagens, coisas ruins, enfim, que vêm sobre nós, em nossos pensamentos, ideias equivocadas, ideias erradas acerca da vida, acerca de Deus, acerca da palavra de Deus, tantas coisas, ideologias, todas essas coisas podem entrar na nossa mente, descer para o nosso coração, moldar a nossa forma de ver a vida, moldar a nossa forma de ver as pessoas, moldar a nossa forma de ver as circunstâncias. Não é fácil. Então Pedro fala, gente, prepare a mente de vocês, estejam prontos para agir, para rebater, para substituir esses pensamentos por coisas boas, agradáveis pela palavra de Deus, porque isso pode impedir vocês de viver uma vida santa, um estilo de vida agradável ao Senhor. E eu me lembrei daquela passagem que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Só vou ler um trecho desse versículo, a parte final do versículo. Paulo, ele orienta os cristãos lá em Corinto, ele fala, nós devemos levar cativo todo o pensamento a Cristo, para torná-lo obediente a Cristo. Né? Ou seja, tudo aquilo que vem na minha mente, aquilo que está na minha mente, que está ocupando a minha mente, o meu entendimento, essas coisas que querem moldar a minha percepção da vida, que querem moldar a minha percepção, a leitura das pessoas, como eu falei, das circunstâncias, tudo isso, esse pacote de coisa que está aqui, ou que vem, que fica ali alojado, isso vem de Deus. É isso que Paulo está falando, levar cativo todo esse pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Senhor, isso é incompatível com aquilo que o Senhor quer de mim, isso é incompatível com a sua palavra. Então, Senhor, eu não quero pensar nisso. Eu preciso substituir esse pensamento pela sua palavra, por tudo aquilo que está lá em Filipenses, né? Tudo que é bom, agradável, puro, digno de honra. Pense nessas coisas, substituir esse monte de coisas ruins que estão na nossa mente. Isso não vem de Deus, Senhor, isso não vem do Senhor. Senhor, isso não está de acordo com a sua palavra, isso não é bom para mim, isso não é bom para as outras pessoas, essas coisas são inúteis, Senhor. Essas coisas querem me desviar do chamado de viver uma vida agradável a Ti, uma vida que glorifique ao Senhor, uma vida de santidade. Senhor, eu não quero. E é isso que nós devemos fazer. Rejeitar, orar, falar com Deus, refletir, ponderar. A nossa mente precisa estar firme na palavra de Deus. Nossa mente precisa estar firme na palavra de Deus. Queridos, muitas dificuldades, muitas questões na área da saúde emocional. Eu não sou nenhum entendido em psicologia, em psicanálise e tal, mas a palavra de Deus, ela nos traz equilíbrio emocional. A palavra de Deus nos deixa sempre em alerta. Pedro, ele fala assim, estejam prontos para agir, estejam sóbrios, sejam sóbrios. Fala de equilíbrio emocional. Estejam alertas do que Pedro está dizendo, preparando a mente. E também está, dessa forma sóbria, com os pensamentos em dia, que nos dá a capacidade, a condição de refletir sobre as coisas. Ponderar, comparar. A gente não pode ficar deixando tudo entrar na nossa mente. A gente tem que ter essa condição de ponderar, de analisar, de refletir, de resistir a essas coisas que querem entrar e dominar o nosso pensamento, o nosso entendimento. Tudo aquilo que quer moldar o nosso pensamento, o nosso entendimento. Nós não podemos ter uma atitude passiva diante de tudo isso. É o que Pedro está dizendo. Não sejam passivos. Reajam, ponderem, reflitam. Não deixe isso se alojar, fazer mal a vocês. Não deixe que isso os impeça de viver uma vida de santidade. Não podemos aceitar tudo que nos é oferecido.
precisamos usar um filtro poderoso, e esse filtro é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu esqueci de fazer algo que eu ia fazer no começo da mensagem. Mas eu vou fazer agora. Nós temos algumas Bíblias abertas aqui, né? Temos algumas versões da palavra de Deus também, né? Quem está com a NVI? Tá. Qual é o subtítulo dessa mensagem, que está na sua Bíblia, Nice, no capítulo, antes do versículo 13, o subtítulo? Na NVI. Capítulo, antes do versículo 13 ali, tem um subtítulo ali. Exortação à santidade. Quem que está com qual que é a sua, Mi? Isso. Exortação à santidade, chamados para uma vida de santidade. A do Senhor? É igual a minha. A santidade. Linguagem de hoje, tem alguém aqui? Fala, Ruth, o subtítulo. Tá. E a Almeida, a revista atualizada. O que eu estou querendo fazer aqui, esse exercício? Oi, pastor. Isso. Para viver uma vida de santidade. O que eu quero dizer é o seguinte: todas elas, o chamado a vocação é para viver em santidade. Chamados para viver em santidade. Não é coisa dos pastores, né? Não é uma coisa... Não, é a palavra de Deus, né? Vamos lá, segunda exortação. Nós devemos colocar toda a nossa esperar na graça de Deus. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Devemos colocar toda a nossa esperança na graça de Deus. Queridos, diante das lutas, das dificuldades, dos sofrimentos da vida, os salvos, os santos, que é o que quem Pedro chama que todo cristão, né, que tem esse relacionamento com Cristo Jesus, chamado de salvo, santo, precisam olhar para frente. Nós precisamos olhar para frente com esperança. Com esperança. Ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Isso fala da sua segunda vinda de Jesus, quando ele vai reinar para todo sempre. Colocam a esperança de vocês nessa recompensa imperecível, nessa recompensa futura, final de vocês, que é a vida com Cristo, essa plenitude da salvação. Para que eu me motive a viver uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de obediência, de dependência, uma vida que agrade a Deus, eu preciso também focar nessa promessa de Jesus. Para mim, isso vai me motivar, vai me encorajar a viver em santidade. O que alimenta essa esperança que Pedro fala, o que sustenta essa esperança, é a graça de Deus em Cristo Jesus. É a graça de Deus em Cristo Jesus, é o seu amor revelado em Cristo, é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. O salvo, o cristão, ele olha para o seu passado, ele olha lá para trás, ele contempla a obra de Cristo na cruz. Ele olha para o que Deus fez por ele em Cristo Jesus lá na cruz, e isso o alimenta, isso o motiva a viver uma vida em santidade, que Pedro fala na sequência. Ele olha como ele era antes, ele vê como Deus em Cristo perdoou os seus pecados, e ele se sente motivado, encorajado a viver uma vida de santidade. Põe a esperança de vocês nessa graça futura, quando nós veremos Cristo face a face. Você quer ver Cristo face a face?
como nós cantamos, como o Arte apresentou aqui, lembram? Né? Eu só posso imaginar, né, Jamile? Como vai ser aquele dia? Qual vai ser a minha reação quando eu estiver diante do Rei da Glória, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, face a face? Eu não sei se eu caio de joelho, eu não sei se eu me prostro, eu não sei se eu choro, se eu dou risada, eu não sei, eu só posso imaginar. Põe a esperança nisso, isso vai motivá-los, encorajá-los a viver uma vida de santidade, Pedro fala. E também quando nós olhamos para o futuro, nós contemplamos a graça de Deus por meio da ressurreição de Jesus e a promessa da sua segunda vinda para buscar aqueles que pertencem a Ele. Desta forma, as nossas escolhas, atitudes, decisões, nosso pensamento, nosso modo de viver, ele vai ser orientado, ele vai ser governado por essa esperança futura, por Cristo Jesus. E só assim a gente vai conseguir suportar, superar as lutas, as dificuldades, as provas desta vida. E também assim vamos estar preparando a nossa mente com essa esperança futura, abastecendo a nossa mente dessa esperança. É isso que Pedro fala, estejam com a mente preparada. Encham-se dessa expectativa gloriosa, abasteçam a mente de vocês com isso, para viver uma vida de santidade. Outro ponto aqui. Vamos lá, Fê, 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. A conformidade com o mundo é um perigo a uma vida, representa perigo para uma vida de santidade. É o que Pedro está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo aqui. A conformidade com o sistema, com o mundo caído, é um perigo para essa vida de santidade. E Pedro começa assim, como filhos obedientes. Pedro, ele não faz rodeios, Pedro ele vai direto aqui. Ele fala que santidade implica em obediência. Pedro diz que nós fomos salvos em Cristo Jesus para obediência, para uma vida de obediência. A obediência do cristão à palavra de Deus é uma forte evidência daqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que vai ser fácil. Isso não quer dizer que vai ser assim automático. Nós vamos ter lutas e dificuldades para obedecer a palavra de Deus. Mas nós devemos desejar fazer a vontade de Deus, mas nós devemos desejar obedecer a palavra de Deus. E aí eu me lembrei do Salmo 119, versículo 5, que o salmista diz assim: quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos, ó Deus. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. O salmista não estava dizendo aqui que ele era um caso perdido. Não. Ele dá aquele suspiro, ele fala assim: quem dera, Senhor, quem dera eu obedecesse toda a sua palavra. O que o salmista está dizendo: Senhor, eu falho sim, Senhor, mas olha, Senhor, o desejo do meu coração é obedecer a tua palavra. É isso que o salmista está dizendo. E olha o que ele diz novamente no Salmo 119, versículo 97. Como eu amo a tua lei, como eu amo a tua palavra, eu medito nela o dia inteiro, penso nela o dia inteiro. Queridos, obediência, salvação, santificação, obediência. A santificação implica também obediência à palavra de Deus, né? Pedro diz que como filhos obedientes, nós não podemos voltar atrás, voltar a praticar as mesmas coisas que nós praticávamos antes de conhecer o Senhor, antes de termos esse contato com o Senhor, com a sua palavra, antes de ter a nossa mente aberta, antes de ter o nosso coração quebrantado pela sua palavra. Pedro fala assim: não dá mais para viver como vocês viviam antes, não é possível isso, porque agora vocês receberam uma nova vida. Vivam uma vida de santidade.
Cuidado, não voltem atrás, não comecem a praticar aquilo que vocês praticavam lá atrás, quando vocês eram controlados pela velha natureza. Cuidado, cuidado com os maus pensamentos, cuidado com os maus desejos, cuidado com os comportamentos que desagradam a Deus. Todos eles agora são contrários à nossa nova vida, a essa vida proposta, essa vida de santidade, ao nosso chamado, à nossa vocação, que é uma vida de santidade. Queridos, o que caracteriza isso na vida do cristão é a luta, é o inconformismo com essas coisas. Nós não podemos nos conformar com essas coisas, com essas práticas. O que Pedro está dizendo, não se conforme com isso, não se deixe amoldar. E isso acontece de dentro para fora, né? Lá no coração. Não deixe o coração de vocês, a mente de vocês serem amoldados por essas coisas, por essas práticas. Lutem contra isso, se esforcem. Se consagrem, busquem a Deus, busquem a palavra de Deus, não se conformem com isso, é o que Pedro está dizendo, é o que a palavra de Deus diz para nós. É interessante que lá no versículo 18 desse mesmo bloco, ele chama esse estilo de vida anterior, antes de conhecer a Deus e a sua palavra, ele chama disso de um estilo de vida vazio, sem significado. É o que ele fala aqui na NVI, ele fala da sua maneira vazia de viver antigamente. Eu, antes de conhecer a Cristo, tinha uma vida vazia. Não encontrava sentido e significado. Eu vivia no automático, fazia coisas no automático, desagradava a Deus constantemente. Com os meus pensamentos, as minhas práticas, os meus comportamentos pecaminosos. Mas aí eu tive contato com a palavra de Deus, aí eu tive contato com o Deus vivo e verdadeiro, aí eu tive contato com a igreja de Cristo Jesus, aí eu tive contato com vocês aqui. Foi mais um imperfeito chegando, né? ao rol dos imperfeitos, mas redimidos pelo sangue do Cordeiro, redimidos pelo sangue de Jesus. E aí eu pensei comigo, não, eu preciso agradar esse Deus vivo, verdadeiro, esse Deus maravilhoso, esse Deus que me suporta, que me entende, que me perdoa, eu preciso agradá-lo. Porque olha só o que Ele fez por mim, o que Ele fez por cada um de vocês aqui, o que Ele fez por nós. Isso é vida de santidade, querer agradá-lo em tudo. Então nós devemos lutar contra essas coisas que querem nos arrastar, puxar para trás de novo. Não, Pedro fala, lutem, resistam, vivam uma vida de santidade. E o último ponto, versículo 15 até o 16. Obrigado, Fê. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus nos salvou em Cristo Jesus e nos chamou para uma vida de santidade. Você vai sair daqui cansado de ouvir essa palavra hoje, né? Santidade. Queridos, e versículo 15 e 16 fala para a gente de forma muito clara que essa vida diferente, esse estilo de vida que agrada a Deus, que busca obedecer o Senhor, que busca obedecer a palavra de Deus, que busca fazer a vontade de Deus, esta vida santa, essa vida de santidade, não é uma opção para o cristão. Não é uma opção. É um mandamento. Exatamente. Exatamente. Assim como o atleta precisa se disciplinar muito, né, para alcançar o seu prêmio,
para chegar à linha de chegada, chegar ao final, né, concluir a prova, o cristão precisa se disciplinar, se esforçar para agradar o seu Deus, para viver uma vida santa que o glorifique a Deus, que reproduza o caráter de Cristo na vida de cada um. Precisa de esforço, dedicação e disciplina. Não é uma opção, queridos, é um imperativo. Sejam santos. A Bíblia nos diz, olha, se você tiver vontade, se esforce aí para ser santo. Olha, de vez em quando, seja santo. Não, sejam santos porque eu sou santo. Santidade não é uma opção para o cristão. É um chamado, é uma vocação. E isso por quê? Porque o Deus que nos chamou é santo. O Deus que nos separou para Ele é santo. Sejam santos porque eu sou santo. Viva uma vida distinta que agrade ao Senhor, porque Ele é santo, Ele é merecedor, Ele é digno. Deus é santo, Ele é separado de tudo que existe, Ele é único. Deus nos chama para sermos seus filhos, amém? Deus nos chama para sermos os seus filhos em Cristo e nos chama para reproduzirmos, para refletirmos o seu caráter. E onde é que nós devemos fazer isso? Onde é que nós devemos viver assim? Onde? Onde nós devemos refletir a glória de Deus, ou seja, ser santos? Só na igreja? Só no culto aos domingos? Só na escola bíblica? Não, claro que não. Vamos lá, Fé no 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Olha o desafio. Em tudo que fizerem, em tudo que fizermos, aonde estivermos, nós devemos refletir o caráter de Cristo, nós devemos brilhar a luz de Cristo, nós devemos reproduzir o caráter de Jesus, as suas qualidades, em tudo que fizermos e onde estivermos. Refletir o caráter daquele que nos chamou de uma vida de pecado para uma vida santa, para a salvação e para uma vida santa. E no versículo 16, Pedro encerra dizendo assim, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Mais um imperativo aí, né? Sejam santos, porque eu sou santo. É uma exigência da palavra de Deus para nós, em amor. É uma exigência da palavra de Deus para nós em amor. Pedro, para dar autoridade naquilo que ele estava falando, ele cita a própria Escritura, ele cita a própria palavra de Deus para sustentar o seu argumento aqui sobre a santidade, sobre essa exortação para a santidade. Ele cita a própria Escritura para deixar bem claro que não é conversinha dele, para deixar bem claro que não é uma ideia dele, para deixar bem claro que não é um argumento pessoal dele, mas é a própria palavra de Deus que nos chama para uma vida de santidade. É o próprio Deus que está nos chamando para essa vida de santidade. E Pedro cita Levítico, capítulo 19, versículo 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, diga o seguinte a toda a minha igreja espalhada por este mundo todo, sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Pedro cita essa passagem de Levítico. E também Levítico, capítulo 11, versículo 44, diz a mesma coisa, o Senhor falando para o povo de Israel, o Senhor falando para o seu povo, o Senhor falando para a sua igreja, para mim e para você. Pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo.
Vivam de forma distinta, diferente, um estilo de vida que glorifique a Deus, um estilo de vida onde as pessoas possam se interessar por querer conhecer o porquê, querer entender, saber por que você vive assim. E aí você vai ter a oportunidade de falar o porquê. Você vai falar quem fez isso em você, quem está fazendo isso em você, te capacitando a viver assim. Um dia vieram perguntar isso para mim. Rogério, eu queria... Puxa vida, como é que você consegue, né? Tratar todo mundo assim? Eu não estou rasgando elogio para o meu lado, porque eu não gosto disso. Mas como é que você consegue tratar bem as pessoas assim? Por quê? Como é que você consegue? Você é sempre assim? Oi? Oi, pastor. Você não sabe a minha gastrite, como é que está, né? Poderia responder isso para ela. Mas aí eu falei para ela, olha, eu vou dizer para você, quem que me ajuda a ser assim? Quem? Quem foi? Quem que é? É uma pessoa. Puxa, quem que é? Eu falei, olha, é Jesus Cristo. Eu esperei, né, que ela ficasse um pouco mais de tempo lá comigo para eu falar para ela mais, mas ela saiu rápido, né? Eu acho que ela não quis ouvir sobre ele, não sobre mim, mas sobre ele, né? Mas quem sabe teremos outra oportunidade. Então, queridos, para fechar, Pedro ele não baseia a sua exortação em seus próprios pensamentos, em suas próprias ideias, mas na própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus revela a mente de Deus, os planos de Deus, porque a palavra de Deus, a sua própria palavra, revela o que está no seu coração, Deus compassivo e misericordioso, porque a palavra de Deus revela a vontade de Deus para nós, que é boa, agradável, perfeita, para nos fazer parecidos com Ele cada vez mais. Portanto, nós devemos obedecer à palavra de Deus, nos esforçar para isso, depender de Deus para isso, depender do Espírito Santo para isso. E aí todo o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, as nossas decisões, a nossa capacidade de decidir, a nossa capacidade de fazer escolhas, ela precisa ser controlada pela palavra de Deus. Isso é ser santo. Isso é viver em santidade, isso é viver separado para Deus, viver em consagração, viver uma vida santa. E como fazer isso? Como viver assim? E agora? Né? Calma. O Espírito Santo de Deus que habita em você, que habita em todo filho de Deus, em todo cristão, em todo filho de Deus, Ele, o Espírito Santo, o Auxiliador, o Consolador, Ele dará para nós, para mim e para você, a capacidade para viver essa vida de santidade. Nós temos um Auxiliador, um Consolador que está constantemente conosco. Nós não estamos sós nesse processo. Nós não estamos sós. Ele vai nos capacitar a viver essa vida que agrada a Deus em tudo, refletindo a glória de Deus, refletindo o seu caráter, refletindo a sua presença. Amém?